Olá a todas, olá a todos. Este é o Plantão Educação, um canal de notícias sobre notícias no Brasil e no mundo, apresentado pelo professor Cristiano Xavier. E a notícia de hoje vem do site uol.com.br. De escravo da usina a gestor escolar. Conheça a história de seu Manuel. Na usina, eu era escravo como qualquer outro, mas a minha corrente era de ouro. Quer dizer, você tem que saber o seu lugar de empregado, afirma seu Manuel José Rodrigues, de 65 anos. O escravo de corrente de ouro, durante muito tempo, foi assim que Manuel ficou conhecido na usina Aliança, importante indústria do açúcar e do álcool, localizada em um município homônimo, na região da Zona da Mata Pernambucana, que encerrou as atividades em 1996. O apelido reconhecia uma distinção entre Manuel, trabalhador hábil na comunicação e com fácil acesso aos patrões, e seus colegas, vistos como escravos da usina, devido à ausência de outras oportunidades. Filho de um pedreiro e de uma doméstica, Manuel parecia ter o seu destino traçado. Na infância, dividir os estudos com o trabalho na roça e, na adolescência, aprender um ofício no ginásio industrial de Timbaúba, para então retornar à usina e seguir o destino do pai, o trabalho como pequeno operário em meio às caldeiras onde nasceu. Negro e pobre, no interior de Pernambuco, as dificuldades não o abateram, mas o impulsionaram a mudar de rota. Para realizar os sonhos, é preciso fugir ao controle da usina, diz. Em vez de aprender algum dos ofícios de carpinteiro ou pedreiro no ginásio industrial, Manuel optou pelo curso científico, já de olho no vestibular, pois seu sonho estava atrás das portas da universidade. Da vassoura aos livros. Concluindo o ensino médio, dos 17 aos 19 anos, ele aceitou o emprego de servente na usina, passando a trabalhar 8 horas por dia, tarefa que dividia com o curso de licenciatura em matemática em Nazaré da Mata, município vizinho. Da vassoura e o pano de chão, usados para limpar a associação de moradores, a escola e a igreja da usina, o jovem migrou para os livros e as canetas. O servente se tornaria gestor escolar, função exercida por 17 anos. Mas sua jornada não se deu sem alguns percalços. Foi numa greve dos trabalhadores da indústria, entre os anos de 1989 e 1990, que Manuel se deparou com o dilema: seguir como escravo de corrente de ouro ou agir inspirado por seus novos conhecimentos? Mesmo com um bom contato com os patrões, na hora que aconteceu a greve, eu estava do lado dos trabalhadores. Inclusive, eu perdi o meu emprego por isso. Fui considerado traidor. Isso aconteceu por causa da consciência adquirida com o estudo. Relembra. Da escola da usina à escola do campo. Após dar seus primeiros passos na educação, enquanto professor no município vizinho de Vicência, ele retornou à escola Ignácio Pessoa, onde um dia trabalhou limpando o chão, agora com um destino diferente. Em 2006, aquele espaço se transformava na escola do campo, com a missão de incluir moradores do meio rural. Neste momento, a escola deixava de ser bancária, a serviço da usina, e passava a trabalhar em prol do pessoal do campo, diz. Para quem, muito antes de ter condições, já havia ousado ir em busca dos próprios sonhos, trabalhar como professor e diretor adjunto de uma escola voltada à formação do camponês, era para Manuel uma chance de ajudar outras pessoas. Eu acredito que, através da educação, a gente pode mudar o mundo. Durante toda a minha vida, eu sempre passei para os meus educandos a possibilidade de ter uma vida consciente e cidadã, de que somos capazes de mudar a história, de fazer a história, afirma.
escrevendo uma nova história pela educação. Pelo visto, as sementes plantadas por seu Manuel deram frutos, como relatam alguns de seus alunos, orgulhosos de o terem como referência em sua trajetória. Ele é aquele professor que chega junto, dá conselho, ensina para a vida, diz o Biraci Neves Pedrosa, ex-aluna de Manuel e hoje professora da Escola Municipal Maria Angelina, localizada na antiga sede da usina. Assistente de gestão da escola Ignácio Pessoa, Geni Carlos relembra que o que mais a surpreendia em seu Manuel era a ternura e a ousadia. Ele era muito competente, muito amoroso e fazia a gente pensar. Um dia, ele nos fez discutir, por exemplo, qual seria a cor de Jesus. Olhávamos a característica dos povos de onde ele nasceu e ficávamos pensando, por que ele parece loiro nos quadros? Relembra. Mesmo aposentado, hoje Manuel colabora com o Comitê Pernambucano de Educação do Campo, ligado ao governo do estado, onde atua na formação de professores, voltada a temáticas como ensino no campo, reforma agrária e agricultura familiar. Um exemplo para muitos profissionais locais de que sim, é possível escrever uma nova história por meio da educação. Prezados e prezadas, hoje trouxe até vocês uma história narrada de um senhor de 65 anos, morador em Pernambuco, que deixou uma vida de dificuldades se dedicando aos estudos. A história do seu Manuel poderia ser a história de qualquer um. Pode ser a minha, pode ser a sua, pode ser de um parente, pode ser de um vizinho, pode ser de alguém que você conhece. A história de alguém que investe em educação, investe em romper as barreiras que muitas vezes a vida nos impõe. Barreiras essas que podem ser sociais ou econômicas, ou sociais e econômicas. Mas todas as barreiras que enfrentamos, podem ter certeza, podem lembrar de sua própria história. Elas só são vencidas quando você as enfrenta. Seu Manuel as enfrentou. E o mais importante de tudo, com essa história que eu trouxe no dia de hoje, é que o seu Manuel representa muito mais do que uma pessoa que nasceu pobre, que cresceu dentro de muitas dificuldades, que iniciou sua vida trabalhista em ambientes sem perspectivas, até que encontrou o caminho da iluminação pela educação. A história do seu Manuel é uma lembrança de que é possível, sim, mudar uma história através da educação. Estudar é um processo, faz parte da construção de qualquer história, seja a minha, seja a sua, ou seja de nosso país. Investimento em educação é muito mais do que colocar dinheiro na mão de professores ou dentro de escolas através de recursos tecnológicos. Investir em educação é investir no futuro. Investir em educação é investir nas perspectivas de vida de cada um que um dia vai sentar numa cadeira escolar. É claro que, quando falamos de investimento, estamos falando de valores, não de valores financeiros, monetários, mas de valores humanos. Se queremos um país melhor, se queremos uma cidade melhor, um bairro melhor, uma vizinhança melhor, é necessário que entendamos que é por meio da educação que isso se faz real. Seu Manuel traz para nós a sua experiência.
experiência de uma pessoa que nasceu negra e que passou com toda dificuldade, não apenas pelas questões econômicas, mas também pelas questões de discriminação, como tantos outros já vivenciaram, dentro desse país, fora desse país. E é através da educação que ele tem o seu despertar. Como ele mesmo diz, para realizar os sonhos é preciso fugir ao controle da usina. Quantos de nós não somos controlados por diferentes usinas? Deixamos a nossa mente ser invadida por ideias que afastam nós dos nossos sonhos. Que afaste, sim, não dos nossos sonhos, mas se afaste daquilo que impede que os seus sonhos sejam alcançados. Precisamos aprender a afastar de nós aquilo que não nos interessa e atrair aquilo que nos interessa. E os nossos interesses, quanto mais estiverem focados no nosso crescimento, na nossa evolução, melhor é. Essa história traz para nós uma experiência, que possamos aprender com a experiência dos outros. Tantos outros já viveram experiências tão diferentes das nossas, e que as diferenças possam ser ressaltadas para que possamos compreendê-las, para que possamos experimentá-las, sem vivenciá-las. O quão isso é importante. Como o seu Manuel disse, a escola deixava de ser bancária a serviço da usina e passava a trabalhar em prol do pessoal do campo. Onde você mora? Tem uma escola que se preocupa com a realidade da sua vizinhança, que atua desenvolvendo suas habilidades, habilidades de seus filhos, dos filhos dos seus vizinhos? É importante ressaltarmos que, como Manuel, acreditar através da educação é a forma que nós temos para mudar o mundo. Diga você acredita na educação? Você acredita que a educação é o caminho para mudar o mundo, para mudar o país, para mudar a sua cidade? Deixe seu comentário. Você acredita que a educação é o caminho para mudar o mundo, para mudar o seu país, para mudar a sua cidade? Deixe seu comentário. Ele será muito importante para este debate. Terminamos aqui o Plantão Educação, um canal de notícias sobre educação no Brasil e no mundo, apresentado pelo professor Cristiano Xavier. Nos vemos na próxima. Fiquem todos com Deus e até lá.